Devagar, peraí. Homem brinca de boneca no senso comum. Não, mas eu conheço um amigo que brinca, mas é uma exceção. No senso comum, não. No senso comum, o homem é covarde. No senso comum, o homem dá preferência para grávida, para o idoso, para a mulher. Então existe o senso comum que, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, não importa se você acredita em Deus ou não acredita, o senso comum já defende o que é um homem de verdade. O armário desmontou, caiu, entre você e sua esposa está em casa, quem vai resolver o problema? O homem. Precisa ser crente para fazer isso? Não, é senso comum. Mas também tem um senso milenar, que é o senso bíblico, do que é um homem de verdade. Se eu pudesse colocar o nome na mensagem de hoje, eu colocaria: seja um homem de verdade. Seja um homem de verdade. Homem de verdade não faz fofoca. Pessoas sem propósito e uma mulher ou outra que ainda não conhece a Deus faz. Homem, no senso comum e no senso milenar, não é fofoqueiro. Homem de verdade, quando recebe uma calúnia, fala: o fulano, peraí, deixa eu confirmar com ele se é verdade. Ao invés de falar: é verdade, ele fez isso. Homem que é homem fala: peraí, vamos resolver agora. Porque a Bíblia diz que os pacificadores herdarão o reino dos céus. Homem que é homem faz coisas que muita gente está deixando de fazer. Mas eu acredito que a mensagem de hoje vai no teu coração. Homem que é homem não é só o que monta armário, que dá preferência, mas é o também que cumpre princípios. Repete comigo: homem que é homem cumpre princípios. Homens fortes não reclamam. Agora eu estou pregando, não precisa repetir não, obrigado. Estou sentindo que vocês estão empolgados hoje, que bom. O pastor pediu para eu ficar sexta-feira até tarde na igreja. Homem forte não reclama, homem forte trabalha, homem de verdade trabalha. Homem forte não murmura. Foi porque homem murmurou que ficou lá no deserto e não entrou na terra prometida. Mas nós entraremos na terra que mana leite e mel, porque não abriremos nossa boca para falar mal, para murmurar, para fofocar, seja o que for. A gente é homem, e é homem de verdade, no senso comum e no senso bíblico. Homem que é homem de verdade, não entra em briga desnecessária. Esses dias eu estava no trânsito, sem querer, imagina, aqui em São Paulo, o mundo é dos motoboys. Eu sem querer joguei o carro sem dar seta, eu errei, e meio que fechei o motoboy. Irmão, tu sabe o que aconteceu, não sabe, motoboy querido aí? Ele veio para cima de mim buzinando e queria brigar. E eu lembrei de uma palavra, porque o homem de Deus lembra da palavra nos momentos difíceis. O homem de Deus no momento difícil não recorre às suas emoções, recorre ao que está escrito. E a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia. Quando ele veio para brigar comigo, eu abaixei o vidro e falei: meu irmão, me perdoa, não vi, desculpa. Aí ele: ô mestre, tudo bem. Opa. Ou seja, uma palavra pode provocar uma briga ou pode resolver uma guerra. Homem que é homem escolhe a luta que vai entrar. Não entra em guerras que não são suas. Sabem com uma palavra resolver problemas. Às vezes teu casamento, teu namoro não está bem porque você não sabe usar as palavras só para falar: perdão, eu não faço mais isso. Ou para falar: eu te amo, mais do que uma vez ao mês, de preferência todo dia. Ou seja, nós precisamos desenvolver algumas coisas que é típico de homens de verdade. Homens de verdade não se ferem facilmente. Eu vou sair da igreja porque não me cumprimentaram. Você é homem, meu filho. Você se fere facilmente? Não me cumprimentaram, não me deram tchau, não mandaram uma carta no Natal. Meu chefe passou, vou pedir demissão. Engraçado que no emprego a gente não faz isso, né? Que a gente precisa do dinheiro.
Meu chefe não me cumprimentou hoje, vou pedir demissão. Duvido. Duvido. Aí na igreja estou ferido, não tinha vaga no estacionamento, vou para outra igreja. No teu trabalho, se não tiver vaga no estacionamento, tu vai de trem, tu vai de metrô, mas não perde o emprego. O homem que é homem, homem de verdade, prospera para poder ser escutado. Tem duas formas de um homem ser escutado: virando milagreiro, não precisa ter R$1 no bolso, começou a curar enfermo, levantar morto. Irmão, esquece. Não precisa ter empresa, não precisa prosperar, todo mundo vai querer escutar você. Se você não é milagreiro, vai ter que prosperar. A Bíblia diz que os reis da terra vinham de nações diferentes para escutar Salomão. Fazia fila de reis. A rainha de Sabá veio carregada de tesouro para escutar da sabedoria e conferir a prosperidade de Salomão. Porque Deus quer prosperar os homens de verdade. Não é para te encher de dinheiro, não. É para que você comece a ser escutado, para entregar a mensagem que você carrega. Deus vai te prosperar. Deus vai prosperar os teus negócios para você entregar a mensagem que carrega. Homem de verdade, um homem que é homem, ele sabe se comportar. Não precisa ser crente para você, sendo um homem casado, não olhar para o lado. Basta ter caráter. Homem que é homem, homem de verdade, sabe dizer bom dia, boa noite. Se comportar é senso comum, não é senso bíblico. Mas tem homem que entra mais quente, critica quem se veste bem ao invés de você correr atrás de se vestir melhor. Por isso talvez você não esteja prosperando na empresa, não está sendo chamado para o cargo que queria. Você critica quem faz, mas não tem coragem de fazer. Mas bem que queria estar no lugar da pessoa. Posso entrar na palavra? Porque vai apertar para você. A Bíblia diz que Davi, que era um homem de verdade, era perseguido, mas não perseguia. Saul vinha atrás dele e ele falava assim: eu não. Não, mas ele está dando mole aqui, dá pra gente pegar ele. Eu não. Deixa ele quebrar princípio, eu não quebro. Homem de verdade não quebra princípio. Não, mas é que ele quer te matar. Só se Deus quiser. Você não quer matar ele? Que ele caia pela mão dos filisteus e não pela minha mão. Ou seja, não é que eu não quero que ele morra, é que não vai ser pela minha mão, porque eu tenho princípios. Davi nos provou, apesar dos seus erros, porque o céu não está cheio de pessoas perfeitas, o céu está cheio de gente arrependida. Então quem já errou aqui, calma, o céu não é para quem nunca errou, o céu é para quem se arrependeu. Tem esperança para o perdido, tem esperança para quem está por baixo. Mas Davi não só deixava de perseguir quem estava perseguindo, ele o honrava. Certa vez ele cortou o manto do rei Saul, enquanto Saul estava agachado, fazendo suas necessidades dentro de uma caverna. Quando ele sai, Davi se ajoelha e grita: meu rei! Como é que você vai gritar meu rei? Como você vai se ajoelhar? Como você vai honrar quem está te perseguindo? Tem que ser muito homem de verdade, tem que ser homem de Deus para honrar quem merece, merece pelo título que tem, independentemente do que ele está fazendo contra você. Tem que ser homem. Só que a Bíblia diz que Deus recompensa, Ele dá galardão para aqueles que cumprem a palavra. Deus vai te recompensar de uma forma que você não imaginou, e vai ser algo tão grande que teus familiares vão dizer: não tem precedente nas nossas gerações que passaram o que Deus está fazendo na tua vida. Eu profetizo, vão falar, vão dizer: não tem precedentes na nossa família o que está acontecendo com você. Os mesmos familiares que zombaram vão reconhecer que não tem precedentes o que está acontecendo contigo. José não era pago para fazer seu trabalho. Ele era um escravo e ainda assim fazia da melhor forma, porque homens de verdade dão o seu melhor
independentemente se estão sendo pagos ou não, vistos ou não. Davi não estava sendo visto quando dava o seu melhor para as ovelhinhas, mas um dia Saul endemoniou, ficou com o espírito revoltado e falou: eu preciso de alguém que toque harpa. Alguém que trabalhava no palácio falou: eu conheço um menino que toca bem, se veste bem, fala bem, é homem de guerra, e o Senhor era com ele. Ou seja, Davi sozinho, com um monte de ovelhinha, demonstrava que tocava bem, falava bem, se arrumava bem, o Senhor era com ele e era um homem de guerra. José estava na prisão, ninguém estava vendo, não tinha nenhuma estrela ali observando, mas ele dava o seu melhor. Homens de verdade dão o seu melhor. Se é para fazer, é para ser o melhor. Se é para colocar a mão, é para prosperar. Jacó era um homem de verdade, e o homem de verdade não desperdiça oportunidades. Jacó viu um anjo e saiu na mão com o anjo. Eu desmaiaria se eu visse um anjo. Alguns aqui mais espirituais cairiam nos pés para adorar o anjo, para tentar de alguma forma temer o que está vendo. Jacó abraçou e falou assim: você vai me abençoar. Homem de verdade não larga a oportunidade. Homem de verdade, quando vê a porta se abrindo, se joga. Quando a porta se abre, ele entra. Quando o anjo passa, ele agarra. Isso é um homem de verdade. Neemias era um homem de verdade. Estava lá servindo o rei, ele era copeiro. Naquela época, copeiro era como se fosse um sommelier, ele provava o vinho para o rei. Era um trabalho importante, porém escravo. Ele era judeu no grande império persa. E ele recebe uma notícia que a sua base, que a sua cidade, que onde seus pais estavam enterrados, estava destruída, a cidade santa, Jerusalém. Um homem de verdade larga o que está fazendo para socorrer quem precisa. E ele fala: rei, me abençoa, me deixa aí, me dá cartas, porque eu preciso reconstruir o que ninguém mais consegue. Homem de verdade não olha para si mesmo, mas reconstrói a vida dos outros. Eu sei que a tua empresa vai crescer, mas você vai levantar muitas empresas também. Eu sei que a tua família vai prosperar, mas você vai prosperar muitas famílias também. Eu sei que teu ministério vai ser conhecido, mas você vai levantar muita gente também. Porque homem de verdade levanta outros. Só tem um problema. Pergunta para mim: qual, Tiago? O único problema é que homem de verdade é muito invejado. Porque eu não tenho muito homem de verdade, então ele se torna uma raridade. E toda raridade atrai inveja. Se uma moça aparece com um diamante especial, muito raro, todas as mulheres que entendem disso, eu não entendo diamante, mas as mulheres entendem mais, vão olhar e falar: meu Deus, esse diamante só tem 3 no mundo. Começa a primeira fofoquinha, e depois começa a comparação vira cobiça, que é eu queria ter, e a cobiça leva a inveja, que é um dos piores sentimentos, se não for o pior sentimento que o homem pode ter, o ser humano pode desenvolver. Homens de verdade porque fazem o que outros não fazem. Homens de verdade porque resolvem problemas que ninguém resolve. Homens de verdade porque são raros, se tornam invejados. Repete comigo: homens de verdade são invejados. A boa notícia é que inveja não pega em quem é homem de verdade e de Deus. A boa notícia é que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Porém, vamos compreender uma história bíblica que vai te levar para outro nível. Por isso eu pedi para você abrir em Gênesis 37. Gênesis 37. A partir do versículo 2 diz assim. A partir do versículo 3: Israel, que era Jacó, amava mais a José do que a todos os outros seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Então ele fez uma túnica
de muitas cores. Ele fez um manto diferente, meu Deus. Ele fez um manto diferente para o filho que ele amava. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, ficaram enfurecidos e já não podiam falar com ele em paz. Sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso eles odiaram ainda mais. O homem de verdade, para quem está notando, o homem de verdade, ele vai ser invejado por 3 coisas que todo homem de verdade provoca. Um homem de verdade é muito amado. E se tem uma coisa que provoca inveja nas pessoas, é quando você é amado. Um homem de verdade usa uma túnica diferente. Ele tem um manto. Não estou falando da roupa, não. Estou falando de um manto espiritual que tem sobre a vida dele. Onde ele chega, ele brilha. Tem 1000 pessoas na fila, ele que é o escolhido. Ele faz uma live e não tem nem muito seguidor, mas todo mundo quer assisti-lo. Quando Deus dá a graça para um homem de verdade ser muito amado, ter um manto diferente, e terceiro, carregar um sonho, meu Deus, vai ser poderoso o que vai acontecer na vida desse homem. E José era muito amado pelo seu pai, e porque era muito amado, era também odiado. Porque ele era muito amado, ele também era odiado. Tem gente que entra no meu Instagram e fala: Thiago, te amo, você mudou minha vida, Deus me mudou através de você. E tem gente que fala: safado, não gosto de você, 1, 2, 3, deixando de seguir. No mesmo post tem quem ama e tem quem odeia. Se você não for homem de verdade, você não pode prosperar, senão você não vai saber lidar com coisa tão pequena que é isso. Vai se ferir com qualquer coisa? Então você não pode ser um homem de verdade, não pode prosperar, não pode crescer. Deus não pode te levantar, porque você vai ser ferido quando Deus te levantar. Não vão gostar de você, nem todo mundo vai gostar. Muita gente vai te odiar, por quê? Porque muita gente vai te amar. Toda pessoa que é muito amada atrai muito ódio. É senso comum. Continuo. Aí José começa a ser muito amado, e seus irmãos, quem? Seus irmãos, quem está perto, começa a odiar. Porque só os íntimos sentem esse ódio. Os de fora ficam te decepcionando, mas os de perto, mas ele cresceu comigo, ele trabalhou comigo na empresa tal há 10 anos atrás, agora tem o seu próprio negócio. O Rio de Janeiro está cravado de anúncio do nosso evento, outdoor, busdoor, ônibus, tudo que você imaginar. Aí um amigo meu de infância mandou pro meu Instagram hoje de manhã: tá ficando famosinho, hein? Sabe o que ele tá? Com ódio. Primeiro que a gente não se fala há 30 anos. A primeira vez que ele fala comigo em 30 anos é: tá ficando famosinho, hein? Em vez de falar: que bom, hein? Você saiu desse suburbão aqui que a gente morava e tá vencendo. Não. Tem que ter uma zombaria. Tem que tentar te diminuir. Famosinho, diminutivo. Se você não sabe lidar com isso, como é que Deus vai te levantar? Porque você acha que ninguém vai tentar te diminuir enquanto Deus está te levantando? E pior, vai vir de perto. Vai vir de perto. Mas pior, ele era muito amado, por isso era muito odiado, mas ele tinha um manto que ninguém tinha. Nesse livro Princípios Milenários eu ensino: nunca entre numa guerra que você não pode vencer. Qual é a guerra que eu não posso vencer? Aquela que a pessoa que você quer guerrear tem um manto. Não vai dar para ganhar, porque Deus está com ela. Deus botou o manto ali, não dá. Ah, mas eu não gosto dela. Mas Deus gosta. Quando Deus gosta, é melhor você gostar, meu filho. Vence tuas emoções, porque tuas emoções não podem ser mais fortes do que os teus princípios. Então, além de ser muito amado, José criou um outro problema. Sem querer, ele tinha um manto diferente. Uma coisa é você morar numa casa. Eu fui na África algumas vezes,
E fui no interior dos interiores da África, todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo satisfeito. Falei, como é que pode, numa pobreza dessa, estar todo mundo feliz? Claro, eu reparei, todo mundo tinha a mesma casa de barro batido. Ninguém tinha panela em casa, ninguém tinha carro. Todo mundo era pobre, mas todo mundo tinha as mesmas coisas. Quer ver o problema começar? Alguém ter o fogão e o outro não ter. Todo mundo está de bicicleta e um comprar o carro. É a comparação que é a mãe da infelicidade. Então quando Deus te dá um manto colorido, Deus te dá um manto diferente, as pessoas começam a falar, por que ele tem e eu não tenho? Por que quando ele abre a boca as pessoas escutam? E quando eu tento falar, eu até gasto dinheiro, ninguém me escuta? Porque ele é amado e ninguém me suporta. O manto provoca um ódio, porque o manto faz as pessoas olharem para você diferente. E Deus vai escolher pessoas aqui nessa noite que Ele já ama para colocar um manto diferente. Deus vai colocar um manto diferente nessa noite. Mas enquanto José só era amado, e enquanto José só tinha um manto diferente, eles só estavam odiando. Mas quando José falou, eu tenho um sonho, aí entrou o plano de morte. Vamos matar. Lá vem o sonhador. Vamos matar esse cara. Quando você sente que tem gente querendo armar para você, tem gente com a boca sangrando para te pegar, não é nem porque você é amado e nem por causa do manto, é por causa do teu sonho. Deixa eu te explicar por quê. Porque o teu sonho é um retrato do futuro. E essa pessoa que está te perseguindo, que está te odiando, que está competindo, que está invejando, sabe que não vai estar lá, ela não se viu no retrato. Então ela quer te destruir antes dele acontecer. José então está numa enrascada, porque quem quer armar para ele são os próprios irmãos. E que irmãos eram esses? Mundanos? Não, Judá. Que da onde veio o leão da tribo de Judá? Levi. Da onde veio a tribo de Levi? Homens de Deus. E armaram para matar José. Porque é muito difícil lidar com uma pessoa que é amado, tem um manto e ainda é sonhador. Mas eu vim aqui profetizar que você será muito amado. Deus vai te dar um manto nessa noite e vai ressuscitar teus sonhos, caso você ainda não tenha. Porque não tem como, quando Deus escolhe alguém, a inveja não derruba. As artimanhas, as armadilhas só contribuem para o favor daqueles que amam a Deus. Tiago, mas inveja não é algo ruim? É ruim para quem está sentindo. Para quem está sendo invejado, é aceleração de destino. Me explica, Tiago. Claro que eu te explico. A Bíblia diz com essas palavras: e por inveja os irmãos de José o venderam ao Egito. Está escrito assim: por inveja os irmãos de José o venderam ao Egito. Eles acabaram com a vida de José? Não, eles aceleraram o destino. Sai logo de Israel, porque você nasceu para ser governador no Egito. Sai logo do lugar que não é teu. Que eu, por inveja, eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu estou dando vazão a um sentimento ruim. Mas Deus está permitindo usar essa inveja para te colocar no lugar onde você vai governar. Armaram para mim na empresa por inveja, e aí eu fui expulso da empresa. Celebra, porque está chegando o tempo de você chegar no outro lugar onde o governo está te esperando. Se você escrever na sua Bíblia online assim, ó, inveja, vai aparecer um outro versículo. E os fariseus, por inveja, entregaram a Jesus. Claro, Jesus era muito amado, tinha um manto e tinha um sonho: libertar a humanidade dos pecados e salvá-los, construir morada para cada um de nós aqui no céu. Eu não sei se você tem casa própria na terra, mas no céu o próprio Jesus está construindo a sua. Está escrito assim: eu vou na frente e vos prepararei morada.
Enquanto você está aqui adorando a Deus, recebendo essa palavra, Ele está colocando o tijolo da tua morada eterna. Ele está colocando o teu nome nas portas, o nome da tua família, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E ela lá basundere, ela lá baterele basuro lebana. Então a inveja não matou Jesus. A inveja dos fariseus fez com que ele cumprisse seu propósito. A inveja não matou José, acelerou o destino dele para o Egito. Não adianta, não fica com medo de inveja não. É só homem de mentira que tem que ter medo de inveja. Aliás, homem de mentira está invejando os outros. Homem de verdade vai crescer com inveja, sem inveja, com perseguição, sem perseguição. Prepara, você vai crescer. Tiago, por que Deus tem interesse de me fazer crescer? Porque a tua história, a tua dor, o teu sofrimento, as tuas vergonhas não foram coincidências. É a história que você vai contar para levar muita gente para o céu contigo. A tua dor, o teu sofrimento e a tua vergonha vai se transformar no teu maior testemunho. Então não acha Deus deixou sofrer, não, Deus escreveu uma história para todo mundo ver que você é um homem de superação, você é um homem de verdade, você é um homem que não se entrega às dores da vida, você é um homem que não desiste no caminho, você é um homem que não larga a família, você é um homem que promete e cumpre, você é um homem de sim, não, você é um homem que carrega um manto, você é um homem que tem um sonho e que tem um sonho prospera. Um pastor muito conhecido, Martin Luther King Jr., lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos na década de 60. E ele falava: gente, nós precisamos igualar os direitos dos negros e brancos. O pessoal, verdade. E aí ele ia para as marchas de não violência, marchava, prendiam ele não rebatia, xingavam ele não xingava de volta, porque homem de verdade não fica feridinho por qualquer coisa. Homem de verdade não se vinga, coloca na mão de Deus. Para entrar na história tem que ser homem de verdade. E aí ele passava por tudo isso. No outro dia ia para a marcha de novo. E cada vez que ele fazia isso, mais gente o amava. E aí, com muito amor, muita gente também começou a odiar. O governo começou a odiar. Policiais brancos começaram a odiá-lo, porque ele era um pregador negro. Mas só que Deus colocou um manto diferente. Na mesma época que ele, tinha um homem chamado Malcolm X, que tentava fazer a mesma coisa que ele, mas não tinha nem 1% da influência de Martin Luther King. Era um homem mais violento, um homem que tinha um outro tipo de pregação. E ele começa a falar mal de Martin Luther King. Não é porque Martin Luther King era muito amado, é porque ele tinha um manto que ele não tinha. Quem não tem o manto que você tem vai criticar o que você está fazendo. Simples. Mas até aí tudo bem. Tem muito amor, ó, todo mundo ama o cara. Olha, ele tem um manto diferente. O jeito que ele fala, todo mundo gosta. Mas o plano de morte começa quando ele reúne 300 mil pessoas em Washington DC e declara: I have a dream. Quando ele fala eu tenho um sonho, começa o plano de morte. As pessoas não sabem, os inimigos não sabem lidar com o retrato do teu futuro, que é o sonho. Então armam para matá-lo e matam. Dão um tiro no pescoço de Martin Luther King. O que eles não sabiam é que o sonho de Martin Luther King não era ser presidente da república ou viver muito. O sonho de Martin Luther King era que os negros não fossem julgados pela cor da pele, mas pelo caráter que possuíam. E com a morte dele, o governo dos Estados Unidos foi obrigado a assinar a lei que igualou os direitos civis. Ou seja, quem matou não sabia que estava acelerando o propósito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Quando deram tiro nele, falaram eu venci. Quando mataram Jesus na cruz, o diabo falou eu venci. O problema foi os 3 dias depois.
Quando a pedra começou a ser removida. Quando olharam, o túmulo estava vazio. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, Deus a condenará. Porque sobre você tem amor, tem um manto e tem um sonho. Ninguém pode segurar um homem que tem um manto. Ninguém pode impedir um homem que tem um sonho. Podem odiar, mas ninguém vai segurar quem é muito amado. E Deus nessa noite está derramando amor, um manto, e um manto colorido, ou seja, vai ter múltiplas funções chegando na tua vida. Eu declaro, eu profetizo, tem múltiplas funções chegando na tua vida, multitarefas chegando. Tua empresa vai prosperar de uma forma sobrenatural. Tiago, não era normal, o planejamento era crescer 80%, vai crescer 150% para Deus deixar a marca dele. Fui eu quem fiz. Eu não dependo da economia para te prosperar. Eu não dependo do consultor para te prosperar. Eu faço o que o homem não pode fazer. Ponto. Pensaram que tinham matado Martin Luther King, mas na verdade estavam fazendo história. Estavam assinando a lei que faz com que um negro hoje possa entrar no restaurante ou colocar seu filho para estudar. Pensaram que estavam colocando José num buraco e vendendo como escravo, mas estavam colocando ele no trono do Egito. Por inveja, venderam Jesus. Pensaram que estavam acabando com o autor e consumador da nossa fé, mas estavam eternizando o nome dele. 2000 anos se passaram e nós estamos nos prostrando diante do nome que foi tentaram apagar o nome que a gente se prostra. Tentaram apagar o nome da qual a gente se rende, porque não adianta tentar apagar o que Deus quer fazer brilhar. Não adianta tentar derrubar o que Deus quer levantar. Não adianta. O que Deus vai fazer na tua vida, homem, você é um homem de verdade? Vocês se ensinam, não? Se não é, se conserta hoje. Porque deixa eu te falar, um homem que parece muitos de nós, Sansão, só fez besteira. O que ele fez eu não posso falar aqui. Só fez besteira. Nasceu para dar certo e escolheu o caminho errado. Nasceu com uma palavra profética e preferiu os prazeres da carne. Nasceu para ser juiz em Israel, mas que quis viver na prostituição. Como muitos de nós, Sansão decidiu viver uma vida do jeito que queria. E homem de verdade não vive como quer, vive como Deus quer. Homem de verdade ora assim, ó: Senhor, se possível, faz a minha vontade. Contudo, não seja como eu quero, seja conforme tu queres. Homem de verdade ora assim. E Sansão passou a vida toda errando, como talvez muitos aqui passaram a vida toda errando. Mas no último dia da sua vida, Sansão estava destruído. Rasparam o seu cabelo, arrancaram seus olhos, prenderam ele com correntes e ficavam brincando, cuspindo nele, chutando, fazendo ele de bobo da corte. No último dia da sua vida, ele sendo humilhado, um homem que nasceu para ser juiz em Israel, nazireu, santificado, nasceu para marcar a história. O seu propósito de vida era vingar Israel da mão dos filisteus. E está ali entregue, porque resolveu fazer suas próprias vontades. Quem vive pelo quer, morre do jeito que não quer. E no último dia da sua vida, ele faz algo que talvez muitos de nós tenhamos que fazer hoje. Fala: Senhor, eu me arrependo, e nem que seja pela última vez, devolve a minha força. Nem que seja pela última vez, nem que seja para que eu me vingue, que eu vingue Israel da mão dos filisteus. Devolve minha força. A Bíblia diz que Deus fez o cabelo de Sansão crescer
ele chega para trás, coloca a mão nas duas colunas e a força de Sansão começa a voltar, e ele destrói aquele palácio empurrando as duas colunas. E a Bíblia diz que no dia da sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, ele morreu, mas cumprindo o propósito. A boa notícia é que você não precisa morrer para cumprir seu propósito, você só precisa se arrepender. Mais um Café com Destino. O Café com Destino dessa semana tá demais. Olha, é muita aluna mandando pra gente agradecimento pela série Como Ficar Mais Inteligente. Eu tô feliz demais de poder estar te ensinando isso essa semana, abrindo sua mente para o futuro, para como você ser realmente uma pessoa que pensa, uma pessoa que consegue tomar atitudes e decisões inteligentes, como você realmente pode melhorar. Você nunca vai ser algo melhor se não for uma pessoa melhor. Eu queria tanto ser um profissional melhor. Se não for uma pessoa melhor, você não vai ser um profissional melhor. Se não for uma pessoa melhor, você não será um pai ou uma mãe melhor. Nós precisamos primeiro desenvolver esse autoaperfeiçoamento para depois a gente pensar nas coisas externas. E é isso que eu estou querendo inserir na sua mentalidade essa semana. Vale a pena pagar o preço da inteligência. Você vai ser mais qualificado, você vai ser mais convidado, você será admirado, admirada, as pessoas vão querer estar perto de você. Eu tenho uma notícia fantástica, né? Para você que está chegando agora e caiu de paraquedas nessa live, não é por acaso. Aqui é o Café com Destino, acontece de segunda a sexta às 6h57 da manhã, é a tua escola de vida. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser o teu professor, te ensinar aquilo que a escola não te ensinou. Vida emocional, como lidar com pessoas difíceis, como lidar com dinheiro, pouco ou muito que você tenha, como você pode construir um propósito de vida forte, ter sentido de vida. Eu não estou atrás apenas de seguidores, mas de alunos e alunas que querem aprender a vida para levá-la de uma forma mais leve enquanto a eternidade não chega, porque tudo que a gente fala aqui é baseado na sabedoria milenar, a Bíblia. Então, seja muito bem-vindo, já começa compartilhando o máximo de pessoas, pega esse link e manda o máximo de pessoas, inclusive quando você compartilhar o link de hoje, fala assim, assiste a semana toda, hein? Hoje é a última aula da série Como Ficar Inteligente. A pessoa pode assistir de segunda a sexta. Manda para ela e fala, assiste a semana toda. Não deixe de dar o seu like. E se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, porque esse canal só existe para te ajudar. A gente está de segunda a sexta aqui no Café com Destino e domingo no programa Boas Notícias, que é quando eu dou uma palestra bíblica, te ensino um pouquinho mais da vida na ótica bíblica. Isso te leva para outro nível. Quero também agradecer o nosso povo. Agradecer nossos alunos e alunas, nossos leitores, né? A gente fez um lançamento essa semana, né? Terça-feira em São Paulo, foi maravilhoso o lançamento do livro. E hoje eu recebi a notícia, né? Pela 5ª semana consecutiva, nós estamos na lista da revista Veja como livros mais vendidos do país. E essa semana, pela 2ª semana agora consecutiva, o primeiro livro mais vendido do país. E isso aqui é um milagre, né? Então, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma é o livro mais vendido do país, segundo a revista Veja, essa semana. De novo, né? Nós já estivemos na lista 5 semanas e na semana passada fomos o mais vendido do país. Essa semana voltamos a ser. Isso tudo porque, graças a Deus, vocês confiam no nosso trabalho e estão lendo o livro, estão indicando para que as pessoas quebrem as crenças negativas quanto ao dinheiro. Esse livro fala sobre dinheiro e espiritualidade, riqueza e eternidade. É um livro que vai abrir sua mente, não só para como ganhar, mas como não perder o que mais importa enquanto você está ganhando dinheiro. Vale muito a pena lê-lo, tá bom? O link da Amazon, que geralmente está em promoção e entrega mais rápido, está aqui na descrição desse vídeo, mas você pode comprar em qualquer livraria mais próxima da sua casa ou pela internet. Bom, vamos para a aula de hoje? Sim ou não? Sim, sim. Não, quando o cara está na dúvida... Não, o Erling, olha só, ele me mandou uma reclamação essa semana. Foi. Mandou no meu WhatsApp, eu até mandei para o RH analisar, para ver o que a gente faz. Ele falou, estou muito triste,
Porque eu estou indo ir para o trabalho e realmente trabalhar. Não é só dinheiro. Ele falou, agora colocaram câmeras, agora eu tenho que ficar trabalhando mesmo. Ele está revoltado, né? Gente, você que encontra ele na rua, quer tirar foto, chama de Lele, você não tem noção de que é isso aqui, não. Isso é um monstrinho. Isso aqui, o RH não sabe mais o que fazer com ele. Ó, brincadeiras à parte, nós vamos entrar na última aula da semana de como ficar mais inteligente, tá? E hoje eu quero falar de algo que destrava completamente os outros níveis de inteligência, né? A inteligência cognitiva, a inteligência emocional, relacional, que é como se lida com os outros. E hoje eu quero falar sobre a inteligência espiritual. O que é isso, Thiago? Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Colossos, ele explica que a gente precisa ter inteligência espiritual, que é discernir as coisas do espírito, que é perceber o que é natural e o que é espiritual. Por exemplo, às vezes uma pessoa está implicando contigo e é por ciúminho, coisa natural. E às vezes essa implicância não é um ciúme, é algo espiritual querendo roubar a tua paz. Você precisa ter esse discernimento para entender quem é quem na tua vida. Se o que está acontecendo é natural ou espiritual, isso só a inteligência te faz reconhecer, discernir, perceber. Uma das grandes capacidades da inteligência é a percepção, a capacidade de perceber as coisas. Por isso que em maio do ano que vem, a gente vai completar 10 anos de Clube de Inteligência, que é um projeto que a gente tem dentro do Instituto DESC, desde que a gente fundou o Instituto, que é o nosso Instituto de Educação. E o Clube de Inteligência vai vir no formato agora de aplicativo em 2 idiomas, português e espanhol, para a gente entrar em 30 países. Toda a África de língua portuguesa, toda a América Latina, Portugal, Estados Unidos, tanto com os brasileiros, tanto com os latinos que estão nos Estados Unidos e, claro, o nosso Brasilzão. Então, é um aplicativo focado só em desenvolvimento da inteligência, só para você ficar mais inteligente. Com aulas, exercícios, dicas, professores diferenciados de níveis diferentes. Não, esquece, vai mudar a tua vida. Prepara para maio do ano que vem, Clube de Inteligência. A gente chama de CID, Clube de Inteligência e Desenvolvimento. Você pode até seguir no Instagram, tem mais de 200 mil alunos lá. No Instagram, mais de 200 mil alunos no Instagram do CID, @Clube de Inteligência, @Clube de Inteligência, só para você já ir se preparando e também ir aquecendo. Você seguindo lá no Instagram, o CID, você vai aquecendo, entendendo de como vão ser as aulas e tal, e vai aprendendo gratuitamente. Tá? Olha só, a inteligência espiritual, ela muda tudo. Por quê? Por causa do discernimento, da percepção, de entender o que é natural e o que é sobrenatural, o que vem de Deus e o que vem do inimigo, eu consigo levar uma vida muito mais assertiva, né? E quando eu tenho inteligência espiritual, quer dizer que eu paro de agir somente na racionalidade e começo a agir pela fé, que é o que mais alavanca, mais impulsiona a vida do ser humano. Então você precisa entender que a inteligência espiritual não é uma opção, é uma questão de sobrevivência para você perceber o mundo que vive. Quando eu faço palestras, mentorias, eu foco muito em as pessoas aprenderem a se relacionar uma com as outras, terem inteligência emocional para lidar com os próprios sentimentos, mas eu também falo de espiritualidade porque eu acredito que é o que dá base para você avançar nessa vida cheia de conflitos, cheia de confusão, cheia de má notícias, cheia de coisas inesperadas. Inclusive, eu vou aproveitar para dar um recado muito importante. Você que está me assistindo dos Estados Unidos, nós temos muitos alunos nos Estados Unidos, muitos seguidores, muitos leitores nos Estados Unidos. 8 de dezembro, oportunidade única. 8 de dezembro, eu vou fazer um evento chamado Café com Destino ao vivo. 4 horas de palestra, mentoria e perguntas e respostas na cidade de Orlando. Você que é de Boston, Massachusetts, New Jersey, Nova York, você que está em Newark, ou você que está em Atlanta, os brasileiros se concentram em Atlanta e até mesmo estão do outro lado, lá na Califórnia, seja lá onde você estiver, Dallas, organize-se para 8 de dezembro, você de Miami e toda a Flórida. 8 de dezembro está em Orlando. O link da sua inscrição está aqui embaixo. Você vai passar 4 horas comigo num restaurante, com uma sala separada só para a gente tomar café da manhã e almoçar juntos. E eu vou não só
ensinar tudo o que eu sei sobre a vida, não só te mentorear, como perguntas e respostas, que isso vale ouro. Vale ouro, você poder perguntar o que você está vivendo e eu te dar a resposta, eu te dar a solução. Então, prepare-se, América, Estados Unidos, 8 de dezembro, eu estou em Orlando, com Café com Destino ao vivo. 4 horas de mentoria e perguntas e respostas. Todas as informações no link nessa descrição. Você que mora na América, já espalha para todo mundo, já divulga que Thiago Brunet, Café com Destino, estará em Orlando 8 de dezembro. Oportunidade única, nós não vamos fazer em outro lugar. Então prepare-se para estar conosco. Vamos lá, uma pesquisa mostra, em estudos recentes, que quem tem uma vida espiritual ativa apresenta mais resiliência diante das adversidades da vida. Você já passou por um problema na vida? Claro, né? Quem tem inteligência espiritual tem mais resiliência, ou seja, não só a paciência de aguentar o processo, mas a força para atravessá-lo. Também indica que tem um menor índice de depressão e ansiedade, porque por causa do seu nível de fé, de confiar no que está escrito na palavra de Deus, confiar no que a Bíblia diz, nas palavras que Deus te entrega, através de sonhos, de profetas, de sentimentos, você confia tanto nisso que o seu nível de depressão e ansiedade diminui. Isso faz parte da inteligência espiritual. Outra coisa, a pesquisa revelou que quem tem inteligência espiritual, as decisões mais consistentes da vida, são as que acabam mudando seu futuro, são tomadas de forma sábia e sólida. Ou seja, quem tem inteligência espiritual não sai dando tiro para tudo quanto é lado, sabe decidir, sabe escolher. Agora, como é que a gente desenvolve inteligência espiritual? Rotina. Da mesma forma que para você afiar o teu cognitivo, a tua inteligência cognitiva, você tem que ter uma rotina de leitura, de assistir uma palestra, uma aula que você aprende algo novo. E como eu te ensinei essa semana, você tem que aprender, estudar no mesmo dia antes de dormir para o cérebro não apagar. O espiritualidade é a mesma coisa. Você tem que todo dia ter uma rotina espiritual. Oração para ter contato com Deus, leitura da palavra para aprender o que Ele espera de você. Tudo que Deus espera de você está na palavra. Semanalmente jejuar, nem que seja uma refeição só, para você ir praticando a redução da carnalidade e o aumento da espiritualidade. Quando a gente jejua, não é para a gente tirar algo de Deus, é para Deus tirar algo da gente. Então a gente jejua porque está em muita tentação, quer que Deus tire essa tentação. A gente jejua porque a gente está muito carnal e quer ficar mais espiritual. A gente jejua porque quer ficar mais sensível à voz de Deus. A gente jejua por vários motivos. E é claro que você também pode jejuar por um tema específico. Poxa, eu vou jejuar pelos meus filhos, né? Para que Deus dê experiências com Deus. E um filho que tem experiência com Deus não vai seguir o caminho do mal. Não vai ser vergonha para o seu pai e para a sua mãe. Um filho que tem experiência com Deus vai ser um orgulho para a sua família. Porque ele vai andar nos caminhos do Senhor e, inevitavelmente, vai fazer o que é bom, o que é reto, o que é justo e vai prosperar. Essa semana a gente acompanhou aí no Rio de Janeiro essa tragédia, das mortes que aconteceram. Uma tragédia por quê? Porque ninguém quer que ninguém morra. Mas quando a pessoa decidiu viver por tráfico, ela já escolheu o destino dela, né? A gente se sensibiliza com a família que teve a perda, a gente entende também que a pessoa, a partir do momento que entrou para o tráfico, ele escolheu o destino dele, né? Mas uma coisa que eu penso é, todo mundo que está nessa comunidade carente se envolveu com o tráfico? Não, foi uma pequena parte. Por que os outros não se envolveram? Porque escutaram pai e mãe, tiveram algum tipo de exemplo, se envolveram com a igreja, desenvolveram inteligência espiritual. E falaram assim, ao invés de me envolver com isso, eu vou trabalhar, eu vou me envolver com a igreja, eu vou acreditar no que a Bíblia diz para mim. E muita gente, eu digo isso porque eu vim dali. Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, morando em frente ao Morro do Juramento. Esses dias meu pai subiu um vídeo que viralizou no Instagram dele, da gente tocando no Morro Dona Marta, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, quando a gente era garoto. Eu tinha uns 15 anos, meu irmão Marquinhos cantando, eu tocando. E as pessoas, nossa, eu não sabia. Tal. Assim, então eu conheço a realidade do morro. E eu sei que se a pessoa tomar a decisão, mesmo com aquele ambiente, se a pessoa tomar a decisão de se espiritualizar, ela vai seguir os caminhos do Senhor e vai prosperar. Vai não só garantir a vida eterna que vem pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, mas vai prosperar na terra, vivendo uma vida melhor.
estudo aqui de Harvard Public Health afirma que práticas espirituais frequentes, como frequentar cultos, oração, meditações, estão diretamente ligadas a uma vida mais saudável. Ou seja, o próprio Harvard diz que se você se espiritualizar, tua vida será mais saudável. Você vai conseguir viver melhor, né? Tiago capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Então, olha só, se você quer levar uma vida de inteligência espiritual, para que todas as outras inteligências estejam afiadas, inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência cognitiva, você precisa receber essa sabedoria do alto, que Tiago capítulo 3, 17 diz. Porque ela é pura, ela é amável. Ou seja, o que é amável? Não vai ficar entrando em discussão com todo mundo, vai sempre se colocar no lugar da pessoa. Ela é compreensiva, então vai melhorar muito os relacionamentos. Ela é cheia de misericórdia, ela não é justiceira. Tem que cancelar mesmo. Ela não está no movimento do cancelamento, ela está na misericórdia. E ela é cheia de bons frutos, ela dá resultado, porque ela é imparcial e sincera. Então, a inteligência espiritual é uma questão muito importante para essa década de pessoas desgovernadas emocionalmente, enfraquecidas intelectualmente, guiadas por manada para onde está todo mundo indo. Então, eu preciso que você tome a decisão como aluno, como aluna do Café com Destino a desenvolver sua inteligência espiritual. A verdadeira inteligência não é apenas conhecer tudo que o mundo oferece, as viagens, a leitura, a filosofia, as experiências que o mundo pode oferecer, mas é conhecer a Deus e a ótica de Deus sobre as coisas. Essa é a verdadeira inteligência. Quando eu consigo entender como Deus funciona, como Ele pensa, como Ele enxerga as coisas, e a gente só consegue entender isso através da palavra, eu sou mais inteligente espiritualmente. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o meu próximo passo, eu sei como eu tenho que me comportar. E é por isso que essa semana toda a gente está treinando você em inteligência e hoje especificamente em inteligência espiritual. Para que você possa ter uma vida de paz e prosperidade, de uma vez por todas. Eu quero orar por você, toda sexta-feira a gente ora. E se você crê, se você tem fé, você pode me acompanhar nessa oração. Pai, nós te agradecemos por cada aluno, cada aluna, nesta sexta-feira, encerrando a semana do Café com Destino. Declaramos, Senhor, inteligência espiritual sobre a vida de cada um. Que eles possam ter a habilidade de desenvolver também a inteligência emocional, financeira, relacional, a cognitiva, Senhor, para eles entenderem como as coisas funcionam. Mas que a inteligência espiritual seja a porta de entrada para coisas muito maiores e melhores. Que a Tua palavra seja a verdade, seja a prática da vida de cada um. Te agradecemos por mais uma semana, pedimos um fim de semana abençoado. Domingo, quando vamos escutar a Tua palavra no programa Boas Notícias, abençoa-nos, Senhor. E que semana que vem, não só no Café com Destino, mas em tudo que fizermos, tenhamos uma semana de boas notícias. Muito obrigado pela aula de hoje. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Só lembrando então, 8 de dezembro eu estou na América, na cidade de Orlando, Café com Destino ao vivo, 4 horas de mentoria, palestra e perguntas e respostas. Vai ser num restaurante, você vai poder fazer a tua inscrição, seja de onde você estiver nos Estados Unidos, corre para Orlando dia 8 de dezembro. Vai ser fora do comum, eu vou dar o meu melhor. Para você que está na América, 8 de dezembro, oportunidade de estar comigo presencialmente, tá bom? E aqui no Brasil a gente tem 2 eventos que você, principalmente que é ligado a empreendedorismo, a negócio, não pode perder. 7 e 8 de novembro agora, nós temos o Destinados à Riqueza, comigo, Guilherme Bentimol, Pablo Marçal. Você vai ter acesso a uma plataforma durante uma mentoria, durante 12 meses, com Flávio Augusto, Thiago Nigro, Bruno Perino, eu dando várias aulas. Ou seja, é imperdível Destinados à Riqueza. Tiago, eu preciso dar uma virada na minha vida financeira. Ou eu já estou prosperando, mas eu não sei como me comportar diante desse enriquecimento. Faça o Destinados à Riqueza. Não tem erro. 7 e 8 de novembro é o presencial. Entra no link aqui embaixo, pega todas as informações. E 1º de dezembro, a gente tem um super evento Negócios em Família.
Vai ser comigo e com a família Marques, da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país. João Adib, sua irmã Carla, seus filhos e sobrinhos estarão comigo no palco te ensinando como guiar um negócio em família. Se você ainda não tem como criar um negócio em família, como resolver os conflitos familiares, como, sendo família, respeitar a hierarquia de cada um dentro da empresa, como construir um negócio que fatura, ou seja, é imperdível o 1º de dezembro. Lembrando que toda a bilheteria foi doada para compra de remédios para combater a malária na aldeia que a gente adotou lá em Angola, na África. Então, nós vamos socorrer 3.000 famílias com toda essa doação de remédios e vacinas contra a malária. E todo esse evento de 1º de dezembro, toda a arrecadação de bilheteria, que é acessível, dá para você ir, entra aí, confere as informações, não deixa de se inscrever já por causa das vagas, porque é presencial, então é limitado aqui. Você ainda vai estar combatendo a malária na África e ajudando essa causa nobríssima. Pessoal, só isso? Vocês estão felizes? Semana boa, né? Muito, o pessoal aprendeu bastante. Não deixe de compartilhar para o máximo de pessoas a aula de hoje. Você está na América, 8 de dezembro, a gente está junto em Orlando. Por favor, se organize. Gente, segunda-feira tem Escola de Sabedoria. Último recado. Segunda-feira agora tem Escola de Sabedoria presencial com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Gente, se você está em São Paulo, bloqueia a tua agenda agora. Segunda-feira agora, 3 de novembro, às 20 horas, aqui na Casa de Destino, Alameda Xingu 926. Eu e reverendo Hernandes Dias Lopes na Escola de Sabedoria. É a última Escola de Sabedoria do ano, a gente vai fechar a temporada 2025. Segunda-feira começa mais uma semana, é dia de você começar feliz. Começa para cima. Então esse negócio de segunda-feira, tudo de novo. Não, isso é para quem não tem destino, para quem não tem um propósito de vida, para quem não sabe o que fazer com ela. Nós estamos aqui no Café com Destino de segunda a sexta te ensinando sobre a vida. Nós somos uma escola de vida para você. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor, te ensinar aquilo que a escola não te ensinou. Você aprendeu tanta coisa boa na escola, né? Mas você não usa sempre. MMC, MDC, fotossíntese, né? Tabela periódica. Mas aqui no Café com Destino, a gente ensina o que você tem que lidar no dia a dia. Vida emocional, lidar com pessoas difíceis, com a tua família, criar teus filhos, lidar com os problemas do teu casamento, vida financeira, lidar com teus sonhos e com as frustrações do caminho. Ou seja, aqui é o lugar que você tem que estar realmente. De segunda a sexta, 6h57 da manhã, nós estamos sempre online contigo, e o bom é que fica gravado. Então, se você não pode assistir na hora, você assiste um pouco depois. E muita gente do Brasil e do mundo assiste outros momentos por causa dos fusos horários. A gente tem alunos de Angola, eu quero pedir um forte aplauso para Angola. 2026, estamos começando o Instituto Destiny em Angola. Vai ter Método Destiny, vai ter Noite de Destino, vai ser muito forte. Um beijo para os nossos alunos moçambicanos também, os de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal. Gente, tantos portugueses que leem nossos livros, que amam o nosso trabalho. Eu quero mandar um beijo para Portugal. E os brasileiros que estão aí pelo mundo inteiro, Estados Unidos, muita gente dos Estados Unidos nos assiste, né? Hispanos, amigos de toda a Latinoamérica, México, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Peru, todos lados, Venezuela, gente que nos sigue, que nos lê. Que Deus te bendiga muito, seja muito bem-vindo a Café com Destino. Ou seja, aqui o mundo está aqui com a gente, né? Eu não vou falar inglês para poupar os julgamentos, porque como é muita fluência, Wesley, as pessoas falam assim, poxa, ele está esnobando, né? Aí eu evito ficar falando inglês fluente aqui no Café com Destino. Imagina se fosse italiano também. Bem como o meu francês, italiano e o russo, né? Mas eu evito. É uma questão assim, né, de proteger o coração. Brincadeiras à parte, essa semana a gente vai começar uma série poderosíssima. Aprenda a falar. A maioria dos problemas que você tem é porque você não soube falar direito. A maioria das coisas que você não tem é porque você não soube pedir. A maioria das situações complicadas é por causa da tua forma, teu jeito, as palavras que você usa. Aprender a falar é fundamental para quem quer vencer nessa vida terrena. A gente vai ficar só um tempo aqui na Terra e logo depois chega a eternidade, mas esse tempo aqui na Terra não precisa ser tão sofrido. É impossível ser sem problemas, porque no mundo teremos aflições, mas não precisa ser só sofrimento. Não precisa ser só más notícias. Você pode construir um futuro melhor e quando a eternidade chegar, por causa da tua confissão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, você pode ter acesso
a vida eterna. Então aqui vale lembrar que a gente usa a sabedoria milenar, que é a Bíblia, como base de tudo que a gente ensina. Amamos filosofia, amamos a ciência, a gente usa muito aqui de psicologia, tudo que a gente pode para te ajudar, mas a base principal aqui é o que está dando certo há milênios, a Bíblia. Olha, vamos começar na aula de hoje a falar sobre como diferenciar o reagir e o governar-se. Ou seja, muitas pessoas, por não só não saberem falar e também não saberem governar o que sentem, acabam dizendo coisas que estraga o futuro todo, que estraga relacionamento, que quebra alianças, que impede negócios que seriam bons, frutíferos, financeiramente lucrativos, mas por causa do jeito que você falou, da hora que você falou, da forma que você falou, com as palavras que usou, estragou tudo. Você que está me escutando, querido aluno, querida aluna, você já perdeu alguma coisa por causa do que falou? Vai para os comentários agora, fala, Tiago, eu já me prejudiquei, já entrei em problema por causa de coisas que eu falei mesmo. Eu queria aprender, para mim vai ser muito importante essa semana. Se você acredita que essa semana, com a série Aprenda a Falar, vai te ajudar, também comenta aqui, coloca de onde você está falando, qual cidade, qual país você está falando e se vai ser importante para você. Porque eu quero começar a ensinar hoje o princípio da maturidade para você, que é governar o que está sentindo para aprender a colocar para fora do jeito certo. Governar o que está sentindo para poder colocar para fora do jeito certo. O nome disso é maturidade. A maturidade, né, tem várias expressões da maturidade, mas uma das expressões da maturidade é quando você consegue governar o que está sentindo, controlar, esperar o timing, o tempo certo para agora, de forma inteligente e inteligível, colocar para fora. Falar do jeito que tem que ser falado, com as palavras bem colocadas. Muita gente tem problema, Teixeirinha, você é um deles, que tem problema de se explicar. Né? A pessoa não sabe se explicar. Por exemplo, Teixeirinha precisa jogar tarde hoje. Não sei se você está sabendo. A pessoa não sabe se explicar, Wesley. Entendeu? Ele já botou culpa em trânsito. O trânsito de São Paulo está terrível. Fala que acabou a gasolina, ele já falou 4 vezes. Olha que acabou a gasolina no meio do caminho, tive que empurrar. Né? Pessoas que partiram dos familiares dele já foi em 7, que ele falou, felizmente o titio partiu, tive que ir, já foi em 7. Então assim, já não tem mais desculpa. Mas brincadeiras à parte, o Teixeirinha é muito responsável, brincadeiras à parte, tem pessoas que não sabem nem se explicar. Tem gente que não sabe nem dizer o que está sentindo. Tem gente que não tem um desenvolvimento intelectual suficiente para ser claro no que está dizendo ou querendo. Aprender a falar é muito importante, mas só que mais do que isso, aprender a governar o que está sentindo para ser inteligente na colocação. Isso aqui vai salvar tanto casamento. Isso aqui vai ajudar tantas pessoas que estão fazendo negócio. Relacionamentos, amizades, sociedade. Gente, como vai melhorar essa série dessa semana na sua vida? Então vamos lá. Você que já perdeu a oportunidade por ter falado do jeito errado, e você colocou aqui nos comentários, poxa, Tiago, já perdi muita oportunidade pelo jeito que eu falei, você precisa entender o seguinte, o domínio das emoções, o governo das emoções, ou o termo técnico gestão emocional, faz com que você receba uma informação, seja ela positiva ou negativa, e você filtre tudo que escutou, administre o que aquelas palavras provocaram nos teus sentimentos, e agora de forma inteligente, mesmo que tenham sido palavras duras, agressivas, ofensivas, você consegue não reagir, mas colocar o teu pensamento de forma clara nas palavras. Gente, isso aqui é sucesso. Isso aqui te coloca em outro nível. Primeiro que as pessoas vão te respeitar. As pessoas vão ver que você não é qualquer um que age por implicância, por qualquer um que te bate, você bate de volta, bateu, levou e não sei o quê. Aliás, o próprio Jesus falou que se alguém te bater numa face, você faz o quê? Dá outra. Aí você fala, Tiago, mas não é possível, eu tenho que fazer isso, está dando certo há milênios.
resolve o problema no mesmo dia. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, não é o que for humilhado será exaltado, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso vale também para as palavras, que às vezes você quer responder, você tem inteligência para responder, você acha que está certo para responder, mas o mais sábio seria ficar em silêncio. Depois, de uma forma mais inteligente, colocar palavras com calma e com sabedoria para resolver aquela situação, ao invés de fomentá-la. A Bíblia diz em Provérbios 15, 1, anote aí, Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse versículo aqui resume tudo. Se você usar suas palavras com brandura, com ternura, você vai tirar todo tipo de raiva, furor, ira da tua volta, do teu dia a dia, do teu convívio. Mas se você usar palavras duras, palavras erradas, jeito de falar pesado, maldade nas colocações, aí você vai suscitar a ira. Você vai começar a comprar guerras que talvez você não dê conta de batalhar. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. O poder da vida e da morte estão nas palavras. Então você tem que cuidar muito com o que fala. Só que você jamais vai cuidar com o que fala se você primeiro não tiver esse governo emocional para sentir, administrar e pensar em como vai se colocar diante disso que está sentindo. Maturidade, gestão emocional. Eu vou te ensinar como falar, mas primeiro eu preciso te ensinar como administrar o sentimento negativo, a revolta, a raiva que você sente quando está sendo confrontado, quando vê algo que você não gostou, ou quando chega uma notícia devastadora, ou quando uma pessoa implicante, sem noção, te calunia ou implica contigo de alguma forma. Gálatas 5, 22, 23, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, ele explica o seguinte, o fruto do Espírito, para quem tem o Espírito Santo, o fruto é mansidão e domínio próprio. Tem vários outros, mas vou citar aqui mansidão e domínio próprio. Ou seja, para você ter governo emocional, não basta meditação e ler muito sobre inteligência emocional. É necessário espiritualizar-se. Porque você vai precisar do fruto do Espírito para ter mansidão e domínio próprio, que é o autocontrole, para poder receber aquele ataque, aquela negatividade e ter todo o domínio emocional para responder na hora certa, do jeito certo, ao invés de causar uma confusão, resolver o problema. Agora, se você é do tipo de pessoa, eu quero ir para cima mesmo, Tiago, eu quero que o pau quebre. É contigo, é teu estilo de vida. Você quer perturbação? Vai. Você quer perda? Vai. Sabe por que Salomão prosperou financeiramente? Está lá na Bíblia. Porque ele tinha paz em todas as suas fronteiras. Porque Salomão foi um cara de paz, ele conseguiu enriquecer muito mais do que seu pai Davi, que era um cara de guerra. Então, para que você vai ficar criando problema se na verdade o que você quer é prosperar? E para prosperar você precisa de paz. Poxa. Provérbio 17, 28, Provérbio de Salomão. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então é muito importante que você, ao não saber o que dizer, o que falar ou como falar, se cale, fica em silêncio. Não sabe o que fazer? Fica calado. É melhor você ficar em silêncio e a pessoa falar, o cara nem me respondeu, do que você responder errado e prejudicar tudo. Aliás, eu quero aproveitar no meio dessa aula aqui poderosa para te lembrar, principalmente você que é meu aluno, minha aluna dos Estados Unidos. 8 de dezembro, evento único e exclusivo. Você que é empreendedor na América, quer entender sobre vida emocional, sentimental, financeira, você quer, enfim, começar a prosperar ou administrar muito bem o que já está ganhando, família, criação de filhos, casamento, todos os assuntos da vida do ser humano, eu vou tratar no evento Café com Destino ao vivo, em Orlando, na Flórida, 8 de dezembro, de 9 da manhã até 1h da tarde. Nós vamos tomar café da manhã e almoçar juntos. Vamos ter 4 horas de mentoria, perguntas e respostas, imperdível. Você que é brasileiro, se for latino também, você vai entender o português que eu vou falar devagar. Vai estar conosco dia 8 de dezembro em Orlando. Programa, se você quer ir de Massachusetts, New Jersey, Connecticut, você quer de Atlanta, Flórida, Miami
e da própria cidade de Orlando, esteja conosco. Vá para Orlando dia 8